No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Apocalipse. Seria o fim do mundo? O fim seria o começo? Ou o começo seria o fim? Tava muito sério o início desse vídeo, né? Pois é, mas não vai ser assim tão sério no vídeo não. Muito bem, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Senhor e Senhora Rocco. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rocco, o Senhor Rocco. Mais uma vez é um prazer receber você aqui no nosso canal. Meu muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Apocalipse 6, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Depois de ler esse texto bíblico, você ainda acredita que nós estamos nos finais dos tempos? Porque tem muita gente que crê nisso. Eu tenho uma outra teoria acerca disso e gostaria de compartilhar agora com você. Apocalipse. A primeira coisa que eu me pergunto sempre, até pelas questões que são levantadas na internet, nas redes sociais, invadem muito a nossa realidade aqui, e fica sempre uma dúvida, né? Que é o assunto da escatologia que a gente fala tanto aqui. O assunto, o Apocalipse, ele cresceu muito por conta também das redes sociais e pelo que a gente está passando, né? Por essa pan que a gente está passando. Então sempre vem a pergunta. E aí eu me questionei muito sobre essa questão dos sinais dos céus. A lua se tornará em sangue e o sol perderá sua luz. E aí eu pensei, bom, a lua se tornar sangue e o sol perder a sua luz, óbvio, nós estamos falando de eclipse, tanto do solar como eclipse lunar, ela tem acontecido durante o tempo, né? Durante a história, durante as eras já há muito tempo. Então assim, não é uma novidade. O ponto é, na verdade, a forma que está escrito na Bíblia. Porque ela não dá a nós uma explicação se isso é um fenômeno em conjunto ou se são em dias ou momentos diferentes. Pelo contrário, ela dá uma conotação de ser um fenômeno conjunto. E se isso for um fenômeno conjunto seria complicado, porque como que a gente iria explicar isso fisicamente? Se você tem eclipse da Lua, é porque a Terra está entre o Sol e a Lua. Se você tem o eclipse solar, é porque a Lua está entre a Terra e o Sol. Ou seja, ao mesmo tempo, isso seria fisicamente impossível, a não ser que tivesse alguma alteração muito grande, aí os físicos que estiverem assistindo o vídeo podem falar. Mas não é uma coisa corriqueira, nunca aconteceu. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu coloco. O fato da gente ter um eclipse solar e um eclipse lunar não é um sinal, porque isso já acontece. Agora é o X da questão do vídeo. Pensa comigo uma coisa. A Bíblia fala em sinais nos céus. Quando a Bíblia fala em sinais, fatalmente nós temos que recorrer à própria Bíblia. O que ela diz em relação a sinais? Quais são os sinais? Os sinais que eu encontro na Bíblia começam, por exemplo, no povo hebreu. Lógico que não começa lá, tem algumas coisas antes, mas a gente tem ali o relato do povo hebreu, fugindo do faraó. Ora, Deus mandou sinais ao faraó. A gente tem um relato de pragas, claro, eram pragas, mas eram sinais. Olha, eu sou Deus, eu sou absoluto, eu controlo a natureza, eu controlo as leis da física, da química e da biologia e quero que você deixe meu povo ir. E aí você tem, por exemplo, o rio Nilo se tornando em sangue. É possível? Quimicamente isso é possível? Percebe que é um sinal miraculoso, apesar de ser uma praga nesse caso? A senhora Rocco falou uma coisa importante aqui, você deve estar perguntando... Os gafanhotos, por exemplo, às vezes você tem enxame de gafanhotos. Tá, mas uma coisa é você ter um enxame de gafanhoto. Outra coisa é você falar, vai ter um enxame de gafanhoto agora. Tempo. É isso que eu quis dizer, tá? Mas a gente pode focar mais no Nilo. O rio Nilo se tornar sangue. A morte dos primogênitos do Egito. Não são sinais? Fora do comum? Fora dos padrões científicos? Fora do que a gente entende como normal? E aí você tem povo fugindo pelo deserto e a coluna de fogo que segue o povo. A coluna de fogo segue o povo. E durante o dia ela não é de fogo mais. E à noite ela vira fogo. Pô, possível? Caiu maná do céu. Maná do céu. O povo se alimentou. O mar
se abriu. E aí você pode falar: Ah, mas aí tem algumas teorias de que podem ter sido tornados. Eles fizeram um vento X, Y, Z com angulação tal e o mar abriu. tá, beleza, mas durante o tempo da passagem de todo o povo hebreu, e ele fechou só a hora que o exército de Faraó entrou? Oi! Tá acendendo uma luzinha aí? Tem também a passagem de Josué, quando o sol parou, ele dá uma ordem, né? Sol, detenha-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Yahalom, deve ser assim, ou Yajalom, não sei. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Tem gente que fala dessa passagem, eu já vi algumas teorias, inclusive a ciência estava estudando, que existiu realmente um eclipse anular, acho que em 1500 a.C., acho que na época de 1500, se eu não me engano. Eu vou até olhar aqui depois, qualquer coisa eu ponho aí uma correção. Mas se eu não me engano, essa época. Dizendo que realmente teve um grande eclipse, mas pessoal, até os inimigos, até Israel venceu seus inimigos, uma guerra não dura meia hora. Então tem essa passagem também. Quando que essas coisas aconteceram novamente? Eu já vou te responder. Aí, pessoal, vem a resposta de quando isso aconteceu de novo. O nosso amado Jesus. Transformar água em vinho. É possível, quimicamente? E é tão louco, o negócio é tão louco, que não é só o fato da gente olhar para Jesus transformando água em vinho. Ele mandou. Maria não fala, não pede lá, Jesus, acabou o vinho. Aí tá bom, vinho. E do bom, hein? É possível? Tem os mestres aí, talvez assistindo o vídeo, pessoal que mexe com vinho. Dá pra fazer isso? Não vale falar que você pega água e joga suco dentro. Ou joga vinho dentro, aí não vale. Imagina que você só tem a água. Ali só tinha água e foi transformado em vinho. Cura de paralítico, cego de nascença, leprosos, purificados instantaneamente. Foi relatado na Bíblia 35 sinais de Jesus. Sinais miraculosos. Mas aí, você fala, Bom, pô, fantástico. tem os mais céticos, Jesus tinha o poder de, né? você escuta de tudo, teoria tem de tudo. Mas aí Jesus vai lá e ressuscita um homem morto há 4 dias. Um homem morto que cheirava mal, ou seja, já em estado de putrefação. E detalhe, ele só diz assim: Lázaro, sai, vem aqui. Mais um sinal miraculoso. É possível. Quebra todos os paradigmas, tudo que a gente imagina de normal. Ou até nos sonhos nossos mais loucos. E naquela época. E aí, pessoal, a gente fecha com chave de ouro, onde Jesus ressuscita ao 3º dia. Depois de receber um flagelo que muitos homens não aguentariam, talvez 1 hora daquilo. Ainda assim, ele caminhou até ser crucificado e depois ressuscitou ao 3º dia. Biologicamente, impossível. E 3º dia, hein? Pra não vir aqui, porque vocês sabem das teses, né? Que pegaram o corpo e fugiram com o corpo, que Jesus não tinha morrido, que era, né, que ele tava desmaiado, que ele tava num coma. Tem umas teses, vocês sabem. Então, pessoal, eu imagino o seguinte: os sinais dos céus que a Bíblia diz, a gente tem que usar Jesus como chave hermenêutica, Jesus como interpretação disso. A gente tem que pegar na Bíblia, na história de Jesus, na história passada, no Velho Testamento também. Esses sinais que a Bíblia fala são sinais incríveis, miraculosos, que a ciência não vai poder explicar. Então, na minha concepção, naquilo que eu interpreto, que eu imagino, quando a gente começar a ver eclipse solar e lunar junto, né? Ou como fala a Bíblia, né? Que o céu será aberto, desnudado, como um pergaminho, que as estrelas cairão do céu. Então, assim, esse tipo de sinal são os sinais que nós temos que esperar quando acontecer. São sinais que você fala, Nossa, meu, o que é isso? que a ciência fala, não dá, não pode, é possível. Porque nós estamos falando do Deus que tudo controla. Do Deus que criou a física, a química, a biologia, o tempo, o espaço, tudo, absolutamente tudo. E os manipula da forma que lhe convém, da forma que é importante, que ele precisa para aquele momento. Então, mais uma vez, pessoal, fazendo um resumão aqui do que nós falamos. Os sinais nos céus que nós estamos esperando em relação ao Apocalipse são sinais incríveis que a ciência não vai conseguir explicar. E quando isso acontecer, nós podemos ter certeza que as coisas estão prestes a terminar. Não adianta a gente ficar falando que vai ter 3 luas de sangue, que vai ter 5 eclipses. Isso sempre teve.
Não tem novidade. Que, aliás, é um espetáculo incrível, maravilhoso, mais um lindo espetáculo do nosso Deus. Mas eu acredito, pautado exatamente nisso que eu estou explicando para você, o que são sinais para a Bíblia. Se a Bíblia diz sinais em Apocalipse, ela está falando sinais relacionados a todos os sinais que nela está inserido. Não é outro tipo de sinal. É a mesma interpretação. Ela está falando os mesmos tipos de sinais que ocorreram durante todo o tempo da história bíblica, que eram sinais incríveis, miraculosos, que nem o cara que tinha o cabelo comprido e tinha força e derrubava um coliseu e cortou o cabelo dele e perdeu a força. O Sansão. Você conheceu mais algum Sansão no mundo? Agora pega tudo isso que a gente falou aqui e pega a sua Bíblia, estuda, pega até, né? Tem muito mais coisa. E olha se não é exatamente isso que a gente tá falando, que os sinais são miraculosos, que são inexplicáveis. São esses os sinais dos fins dos tempos. São esses. Vai ter alguma outra coisa? Uma outra coisa não, vai ter várias outras coisas. Rumores de guerra, tudo isso que são coisas mais assim, para nós entendíveis. Sim, eu estou falando dos sinais nos céus. Os outros sinais, do anticristo, da besta, é outra coisa. Eu estou dizendo os sinais nos céus. E é essa sacada que o vídeo traz para você aqui. Não sei se você pensou já nisso. Eu realmente não vi ninguém fazer vídeo sobre isso. E gostaria da sua opinião, se você concorda comigo. Creio que isso vai acontecer, mas desta forma que eu disse, com sinais miraculosos. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Como diz Jesus, meu Pai trabalha até hoje. É assim que Deus faz. Tudo nele é incrível, é miraculoso, é maravilhoso, é grandioso. Então vai ser algo realmente, para nós, moradores da nossa terra, nosso pequenino planetinha azul, algo incomparável, inexplicável, miraculoso. Também tem o sinal, né, de que o monte será jogado para cima. Dá uma conotação para nós que, tipo, Deus vai tirar a gravidade da terra. Vai tudo voar. É possível. Para Deus é possível. Para nós, milagre. Coisa que não dá para explicar. Você percebe aí, pessoal, que é uma tribulação tal que nunca teve na história da humanidade? Eu acho que a gente não tá nem próximo disso. Ou a gente não viu nada ainda. Desse tipo, não. A gente está passando momentos de muita dificuldade? Estamos. Muita. Mas uma tribulação terrível. Agora, o mesmo texto diz que haverá rumores de guerras, grandes terremotos. Estes são os princípios das dores. Ok. Aí sim, podemos estar no princípio das dores, sim. Mas esses sinais da tribulação mesmo, grande tribulação, eles vão ser miraculosos, seguindo os sinais bíblicos. Seguindo o que Jesus fez, seguindo o que você vê no Velho Testamento. Use Jesus como chave interpretativa para quando você ler alguma coisa. Entenda quando a Bíblia diz sinais, o que ela está falando. Ela não está falando de uma coisinha qualquer. Ela não está falando de uma estrela cadente. Não. É sempre grandioso, poderoso e miraculoso. Pessoal, eu vou em Atos 2 também, que acho que aqui fica muito claro tudo que a gente já falou. Olha só, vou pôr na tela aí. Põe na tela aí, editor. Atos 2:19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Sinais e prodígios miraculosos que apontavam o Messias. Eram milagres. Não é errado falar. Tem gente que fala milagres de Jesus. É milagre. Eram sinais miraculosos. Sinais que apontavam o Messias. E agora, olha, galera, é perfeito. E agora, esses sinais e prodígios acompanharão a volta de Cristo. Sinalizarão a volta do Rei. Sacou? Os sinais miraculosos sinalizaram o Messias. E agora, os prodígios e os sinais miraculosos sinalizam a volta do Rei. Agora, como Rei, não está muito claro, vão ser sinais miraculosos. Ponha isso na sua cabeça. Grandiosos. Nenhum cientista vai conseguir explicar. Pelo contrário, eles vão ficar maravilhados. É esse momento em que vai descortinar tudo. Eu às vezes penso com essa passagem, é como se Deus estivesse falando pra gente, agora vocês vão ver realmente o que está além do que os nossos olhos podem ver. Agora vocês vão entender o que é Deus. É essa hora. Que também sinaliza quando rasgou o véu do templo. Quando nós tivemos acesso a Deus. Quando Deus disse, entra, fale comigo, fale direto comigo. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nada. Você tem o Filho e o Pai em um. E este rasgar de véu revelou o Santo dos Santos, revelou o nosso Deus a nós. E o rasgar dos céus revelará para nós a nova Jerusalém, o nosso novo lar, o nosso novo ser, a nossa nova realidade. Você está pronto para isso? Você acha mesmo que o caramba-vinos parou o mundo?
Isso sim vai parar o mundo. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você chegou até aqui, tenho certeza que esse vídeo foi muito relevante para você. Então eu peço, por favor, curte, compartilhe com seus amigos. E caso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e lembre-se, eu sou apenas um cristão.